Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos proteção, livramento e direção de Deus. Também oramos para que Deus abra grandes portas na tua vida, na tua família, nos teus negócios, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda opressão espiritual seja removida no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda perturbação dentro de casa, tudo aquilo que está tirando sono, tudo aquilo que está gerando brigas, tudo aquilo que está trazendo conflitos, que está trazendo atrasos, que está trazendo perdas para a vida dessa pessoa, eu me levanto contra isso e dou uma ordem no nome de Jesus. Mal, pega tudo que tu tem enviado contra a vida dessa pessoa e saia no nome poderoso de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, que amarras espirituais sejam cortadas, que toda obra de encantamento, tudo que mantém essa pessoa cativa ao passado, a relacionamentos do passado, a situações do passado e até mesmo a coisas que ela não conseguiu superar. Eu oro em nome de Jesus para que todo encantamento seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que o poder do Espírito Santo te envolva agora. Que o poder do Espírito Santo lhe fortaleça. Que a mão do Senhor seja sobre ti. E que todo tipo de resistência espiritual, tudo aquilo que é opressão dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, seja removida agora no nome de Jesus. Que a luz de Jesus, que a presença de Deus toque você. Que a presença de Deus toque tua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti e a todos da tua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também para que todo desânimo, toda tristeza, todo abatimento de alma, tudo aquilo que quer prender essa pessoa, que quer impedi-la de viver o plano de Deus, o extraordinário de Deus, que tudo isso seja removido em nome de Jesus. Eu digo ao medo, saia. Eu digo à insegurança, saia. Eu digo à ansiedade, saia. Eu digo às preocupações, saiam no nome de Jesus Cristo. Eu apresento diante de Deus todos os teus pedidos de oração. Apresento tua vida, apresento teu trabalho, apresento teus filhos e eu peço a bênção de Deus. Eu peço a intervenção do Senhor sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. E se você recebe, declare: eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus te abençoe e profetize. Vamos lançar uma palavra para o nosso futuro. Diga assim comigo: Deus me abra uma grande porta. E escreve aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Ele tem as chaves em sua mão. Ele tem o poder de abrir portas na sua vida. Ele tem o poder também de fechar portas. E nós cremos no poder do Senhor. Eu quero dar um testemunho aqui hoje para vocês. Olha o que Deus tem feito aqui através das orações. A Liliane, ela escreveu assim: eu quero dar o meu testemunho porque me sinto muito feliz e agradecido ao Senhor, meu Deus. Víamos passando por grandes dificuldades com a saúde psicológica do meu marido. Ele não dormia mais, estava muito perturbado, tirava apenas cochilos e tinha grandes pesadelos com cobras, entre outras coisas. Olha só, pesadelos com cobras. Eram noites terríveis. Fiz o jejum e orei muito pelo propósito. Graças ao Senhor, meu Deus, e às suas orações, é incrível. Ele está dormindo tranquilo, caminhando e não tem mais pesadelos. Toda honra e glória ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado. Deus é fiel. Que benção, Liliane. E se você está passando por um problema parecido com o da Liliane, busque a Deus. Busque a Deus. Deus pode. Ele tem o poder de operar. Amém? Quando os recursos humanos, eles chegam ao fim, quando não há mais saída, entenda, sempre há uma solução. E a solução se chama Jesus. E quando você usa armas espirituais como a Liliane usou, quais as armas espirituais que ela usou? Oração e jejum. As coisas acontecem.
Estamos hoje no 6º dia do nosso propósito, orando e jejuando. E cremos que Deus está operando aqui. Deus está fazendo uma grande obra. Há alguns anos atrás, uma família trouxe um homem para que eu orasse. Esse homem não falava mais. Esse homem estava há dias sem comer e não estava mais dando respostas a estímulo nenhum. Não dormia, ficava acordado, como se fosse uma pessoa que parecia que estava morta. Estava com os olhos abertos, mas parecia que estava num outro mundo. Era um homem trabalhador, era um bom pai, um bom marido, mas o inimigo, de alguma forma, prendeu a vida desse homem. A família já tinha procurado de tudo. Viajou, o estado em busca de ajuda, foi a muitos lugares e quando não havia mais saída, quando não havia mais, como resolver a situação, alguém falou para ela que existia um Deus que podia intervir nessa situação. E então ela trouxe o marido dela a nós e colocaram ele assim numa cadeira, porque ele chegou de cadeira de roda e colocaram ele, tiraram ele da cadeira de roda e colocaram ele numa cadeira e eu comecei a conversar com ele, ele não me respondia, ele me olhava e me olhava assim como se estivesse muito vago, muito longe o pensamento dele. E naquele momento eu comecei a orar por ele e quando eu comecei a orar por ele, aquele homem veio para cima de mim, ele se levantou uma fúria e um detalhe, ele estava já há dias sem comer. E então as pessoas que estavam comigo ali me ajudaram, eu continuei orando por ele e repreendendo. Aquele homem saiu caminhando, saiu com vontade de comer, saiu falando. Existem coisas que são espirituais. Eu creio, o homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, não existe impossível para Deus. Ele pode todas as coisas. Amém? Nunca perca a sua esperança. Se você está vivendo uma situação assim, acredite. Deus pode intervir, Deus pode mudar essa história em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora compartilhar 4 poderosas verdades com você. Está preparado? A primeira verdade é que o resultado da vontade de Deus é sempre uma bênção. Aprenda a discernir, não apenas a desejar. Em Provérbios 10, 22, a Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece. Entenda, sempre que você aceitar a vontade de Deus na sua vida, sempre vai virar em algo bom, sempre vai virar em algo maravilhoso, em algo lindo. A vontade de Deus é perfeita. Talvez você diga assim, não, mas eu queria outra coisa. Mas o que você queria não é bom. Mesmo que você deseje, você é livre. Mas se você decidir a vontade de Deus, você vai ver, Ele tem sempre razão. Tem coisas que a gente não entende o porquê que acontece, o porquê que Deus tira do nosso caminho, o porquê que Ele permite certas situações, mas quando você está procurando ouvir a Deus e caminhar na direção da vontade de Deus, depois você vem a entender todas as coisas. O porquê que algumas coisas aconteceram, o porquê que algumas coisas foram tiradas do seu caminho e o porquê que outras foram colocadas. Ou seja, a perfeita vontade de Deus é um lugar bom. Diga assim comigo, a vontade de Deus é boa. É sempre algo bom. E nós temos que separar. Muitas vezes o nosso desejo humano é enganoso. A Bíblia diz, o teu coração e o meu, ele nos engana, ele nos prega peças. Somos muitas vezes emocionais e não espirituais. Mas se eu começar a crer que a vontade de Deus para a minha vida ela é perfeita, que a vontade de Deus para a minha vida é a melhor que eu poderia viver aqui nessa terra, então eu, vou me alegrar naquele lugar que Deus me levou, vou me alegrar com aquela oportunidade que Deus me deu, porque eu sei, a vontade de Deus é boa.
cada vez mais eu amo mais a direção de Deus. Cada vez mais. Porque quando Deus me direciona a algo, até algo que eu não quero fazer, porque às vezes as pessoas pensam, sabe, que obedecer a Deus ou seguir a direção de Deus é uma coisa sempre agradável. Não é uma coisa sempre agradável. Às vezes vai ser desafiador, às vezes você vai chorar, porque vai ser duro a direção que Deus te deu. Mas aquela direção, ela contém, sabe, a felicidade para você, ela contém a paz de espírito, ela contém tantas coisas dentro dela que você, sabe, você talvez não tenha nem explicação depois. Por isso que nós temos que aceitar a vontade dele, porque a vontade dele é boa. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Escreve aqui nos comentários, a vontade de Deus é uma coisa muito boa. Amém? A segunda coisa, não permita que seus fracassos passados mudem o que Deus disse sobre seu futuro. Ou seja, o que passou, passou. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aqueles que nasceram de novo agora são uma nova criação. Quem nasceu de novo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe por que Deus diz isso? Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso passado, ele é perdoado e nascemos de novo, é algo espiritual. Então, não deixe o passado ele ter uma sentença perpétua na sua vida. Porque há pessoas assim, elas fracassaram ou tiveram algum tipo de perda, ou acabaram falindo, ou até mesmo cometeram um erro muito grave, e eles ficam se condenando a vida inteira. Eles ficam carregando aquele sentimento, eles ficam carregando, sabe, aquele erro nas costas. Você tem alguém que morreu na cruz por você. Alguém que morreu e que substituiu você lá naquela cruz. E se chama Jesus Cristo. Por isso você tem que clamar a Ele. Ele tem o poder, sabe, de fazer coisas novas na nossa vida. Ele tem o poder de nos dar novas oportunidades, nos abrir novos lugares e fazer coisas novas na nossa vida. Daí você diz, não, mas eu já fracassei lá atrás e isso me atormenta, isso me perturba. Mas se você chegar a Deus com um coração arrependido, Ele pode abrir um caminho novo para você. Amém? Ele pode abrir um caminho totalmente novo, Ele pode lhe dar uma nova oportunidade. Não trate o passado como uma sentença perpétua. Não é uma sentença perpétua. Quando há arrependimento, Ele perdoa e Ele dá novas oportunidades, sim. Com Deus sempre existe um lugar e uma oportunidade de recomeço. Glória a Deus! Olha que palavra Deus está falando com alguém aqui. Com Deus existe uma oportunidade de recomeço. A gente pensa que todo mundo que trai nunca se arrepende por aquilo que fez. Eu já conversei com dezenas de pessoas que depois de uma traição, sabe, eles se arrependeram amargamente, só que não foram compreendidos e às vezes não foram perdoados pelas pessoas que acabaram traindo. Mas eu venho dizendo uma coisa para você, você não precisa mais levar esse peso de condenação e de culpa o resto da vida. Você pode se arrepender de coração e Deus vai te perdoar e vai lhe dar uma nova oportunidade e isso não precisa mais assombrar. A Bíblia diz, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, zerou. Ou seja, se eu me arrepender verdadeiramente, eu vou alcançar o perdão e vou poder viver algo novo da parte de Deus, porque a gente pensa assim, que Deus ele é um carrasco. Então errou uma vez, está perdido para sempre. Morreu, acabou. E não é assim. Existe um Deus misericordioso. Deus é misericordioso. Jesus Cristo é compassivo. E o Espírito Santo é gentil. E Ele está falando ao teu coração hoje. E Ele está dizendo para você, se você se arrepender, eu posso abrir um caminho novo para você. Aí você diz, não, mas eu já tive minha oportunidade. Várias vezes eu quebrei, eu recomecei, mas não deu certo. E eu acho que eu vim para cá para realmente, sabe, viver uma vida difícil, viver uma vida desgraçada. Não diga mais isso. Pare de dizer isso. Com Deus há um novo caminho. Com Deus sempre há um recomeço. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Haverá recomeço na tua vida. Haverá recomeço no nome poderoso de Jesus Cristo. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você,
A dúvida não é inofensiva. Não questione a autoridade daquele que lhe chamou. A dúvida é como um insulto para Deus. E nós temos que parar de ter planos B. Como assim planos B? Muitas vezes a gente pensa assim, Deus me deu a direção, mas se não der certo, se tudo der errado, então eu vou fazer tal coisa. Ei, isso é uma dúvida. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus não está nisso. A dúvida é um insulto. Aquele que te chamou, a Bíblia diz, ele é poderoso. Ele é poderoso para cumprir, ele é poderoso para te conduzir, ele é poderoso para abrir as portas. É por isso que se eu tenho uma direção de Deus, eu tenho tudo. Eu não tenho que ficar pensando, se não der certo, o que eu tenho que fazer? Essa dúvida, ela é um insulto para Deus. Aquele que te chamou é íntegro. Aquele que te chamou vai cuidar de você. E se ele, escute bem isso, e se ele ver algo no seu futuro que pode lhe prejudicar, ele vai lhe avisar. Aí você diz assim, Deus vai me avisar? Sim. Quando nós confiamos totalmente na direção de Deus e confiamos que Deus é nosso guia, Deus é o Senhor da nossa vida, então se lá na frente Ele ver que uma mudança de direção é necessária, você vai ser avisado. Porque o céu responde. O céu responde, se eu preciso dar resposta para as pessoas, quanto mais Deus. Deus, Ele nos dá respostas, Ele fala conosco, Ele sempre dirige nossos passos e Ele não vai deixar com que caminhemos para a morte e para a destruição. Jesus, Ele é vida e andando nele nós temos certeza que Ele nunca nos abandonará. E a última coisa que eu queria compartilhar com você é a obediência a Deus é onde a sua bênção começa. Que tremendo isso, hein? A obediência a Deus é aonde a sua bênção começa. Você não tem ideia, tudo que Deus quer é que você obedeça. Deus não quer que questionemos, sabe? Deus quer que venhamos obedecer. E a nossa bênção começa a partir da nossa obediência. Tem bênçãos que são liberadas pela nossa obediência, sem ficar reclamando com Deus, ou sem ficar dando contra. Se Deus deu a direção, então amém, Senhor. A obediência deve ser a minha mentalidade padrão. Eu preciso obedecer. É por isso que Samuel repreendeu tão duramente Saul. Você acha, Saul, que Deus tem tanto alegria em sacrifícios quanto que se obedeça a ele? Porque Saul tentou fazer isso. Ele tentou, dar presentes a Deus e passar por cima da desobediência, como se, eu vou acalmar o coração de Deus, eu vou dar isso para ele, então ele vai fazer vista grossa para mim aqui. Não, Deus só queria uma coisa simples de Saul, que ele obedecesse. E o que Deus quer de mim e de você é só isso, que a gente obedeça, que sejamos totalmente entregues ao propósito, entregues à direção de Deus. Aprenda a obedecer. Não podemos orar por aquilo que continuamos desobedecendo. Eu vou repetir. Não podemos orar por aquilo que continuamos desobedecendo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E eu quero convidar você. Nós vamos ter hoje à noite eu estarei em Panambi. Teremos o tour profético. Ontem eu estive em Passo Fundo e hoje estarei em Panambi e amanhã estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Lembrando que eu vou transmitir o culto hoje, a partir das 19 horas, o culto será transmitido do meu canal. Eu vou falar sobre o Espírito Santo e a oração. Convido você a estar junto conosco ao vivo, vai ser uma grande bênção. Também teremos um evento chamado A Cura, segunda e terça-feira agora da semana que vem, vai estar comigo Thiago Brunet, pastor Mac Anderson, vai ser uma bênção, vai ser algo incrível. Se você quiser participar, o link está aqui, é exclusivo para quem é aluno da Academia aqui no Global. Todo mês praticamente nós temos um evento dentro da Academia aqui no Global. E esse mês o evento é A Cura, onde nós vamos falar sobre crenças limitantes, como medo, insegurança, ansiedade,
até mesmo identidade, você que tem tido crises emocionais, eu convido você a participar desse evento dentro da academia aqui do Global. Também você pode ir no meu site www.vinicius17.com.br e lá no meu site também você pode adquirir esse livro aqui, ó, Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui tem já abençoado a vida de pessoas, porque esse é o meu volume 2. O Café com Jesus 1 foi um sucesso. Esse aqui é o Café com Jesus 2. Com certeza vai trazer direções para a tua vida, vai te abençoar a ti, a tua casa, a tua família, e você vai ser muito abençoado. Comece seus dias na presença de Deus. Amém? Lembrando sempre que você tem que começar com a sua Bíblia e depois com o devocional. Primeiro a Bíblia, certo? A ordem importa para Deus. Salmos 91, quero declarar aqui o Salmo 91, quero pedir para você que está aqui, deixa a tua curtida nessa oração, compartilha com 8 pessoas, amém? Manda aí para 8 pessoas. Eu estava ontem em Passo Fundo e a quantidade de gente que disse para mim que estava ali fruto de um compartilhamento, que veio com o seu amigo, que veio com um parente, que compartilhou a oração. Então é muito importante vocês compartilharem a oração. Eu sou grato a Deus de Deus me oportunizar de compartilhar com você a palavra. Eu estou sendo abençoado enquanto estou compartilhando com você. Seja abençoado também compartilhando com alguém. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, eu quero só dar um recado aqui para vocês. Infelizmente, tem muitas pessoas que pegam meus vídeos e colocam nos canais deles e transmitem como se fosse eu ao vivo. Esse é o meu canal oficial. Sempre veja se o canal tem 11 milhões de inscritos. Essas pessoas estão prejudicando às vezes a gente, o trabalho da gente. Então tem muita gente que às vezes está assistindo as orações em outros canais, sabe? E que não é o nosso canal oficial. Esse é o meu canal oficial, ele tem um selo de verificação que é um Vzinho, tá? Então sempre veja se é 11 milhões de inscritos que está ali. Eu peço essa sua gentileza, sabe? A gente tem se empenhado muito, mas essas pessoas, elas estão sempre, sabe, de alguma maneira, isso é uma injustiça contra nós, mas temos confiado no Senhor. Então, sempre quando você entrar num canal e que tiver ali um vídeo meu, você pode ter certeza, esse aqui que é o meu canal original, tá? Sempre veja se é 11 milhões de inscritos que está ali, ok? Muito bem. Eu quero fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, derrama do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que grandes portas sejam abertas, grandes oportunidades, que haja liberação de recursos,
que haja liberação, Senhor, até mesmo daquilo que está travado, processos sejam liberados, documentos sejam liberados. Oramos para que toda injustiça feita contra nós de forma direta ou indireta seja visitada pelo juiz de toda a terra. E oramos também, Senhor, por proteção, oramos por direcionamento, oramos para que o Senhor livre a nós e a toda a nossa casa do mal. Cancelamos toda difamação, mentira, invenção, crítica, inveja, maldade, obra contrária e pedimos a proteção do Senhor. Meu Deus, eu oro para que essa empresa, a vida desse empreendedor, cada vez mais cresça, cada vez mais prospere. Eu desejo o melhor aqui dessa terra para ele, para ela. Eu oro também por essa família, para que o Senhor abençoe a vida deles, todo aquele que estiver desempregado, que portas se abram para a vida dessa pessoa. Dá estratégia, Pai, para aquele que está desempregado. Dá estratégia para aquele, Senhor, que chegou num fim de algo e que não sabe como recomeçar, não sabe como sair de uma situação. Eu oro para que milagres de intervenção, de prosperidade, de provisão, agora sejam liberados sobre a vida de cada um daqueles que estão crendo. Meu Deus, eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado, que a cura toque agora no corpo físico dessa pessoa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo restaura, Jesus Cristo restabelece. Eu oro por uma maravilha do Senhor agora tocando no corpo físico dessa pessoa, restaurando, restabelecendo movimentos, levantando pessoas e situações no nome de Jesus Cristo. Eu oro por milagres na tua vida. Oro também para que tudo aquilo que está te pressionando no teu trabalho ou está te pressionando na vida, tudo aquilo que está de alguma maneira te desgastando, te oprimindo, que você seja livre agora desse jugo e que uma paz venha sobre a tua vida, um renovo, um ânimo novo venha sobre ti em nome de Jesus, que a fortaleza do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti e que em tudo você seja bem sucedido, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo, que as perturbações e opressões saiam da tua casa, que as brigas saiam da tua casa, que esse vazio que você sente saia e que você seja cheio da presença de Jesus Cristo. Chame por Jesus agora, aonde você estiver, chame por Jesus, com toda a força do seu ser. Diga: Jesus, vem, toca-me. Seja tocado agora pelo poder de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração se você recebe ela. E que Deus te guarde e te proteja. Amanhã, 6 da manhã, estou ao vivo aqui junto com você. E logo, às 19 horas, eu vou entrar ao vivo aqui no canal com a mensagem O Espírito Santo e a oração ao vivo de Panambi, Rio Grande do Sul. Um forte abraço e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo prosperidade, direção, proteção, restauração e Deus abrindo grandes portas, grandes oportunidades para a tua vida e para a tua família. Senhor, não nos deixe errar. Te pedimos sabedoria, te pedimos nos dê olhos, Pai, para ver o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Afasta de nós o caminho mau, as decisões erradas, as precipitações e coloque em nós a paz que excede todo entendimento. Guarda nosso coração e nossa mente. Não nos deixa, Pai, vivemos ansiosos, preocupados, ansiosos, não. Jesus, eu oro para que todo jugo espiritual que esteja sobre pessoas seja quebrado agora. Jesus, Tu é destruidor de jugos, de pesos espirituais, de opressões. Por isso, remova agora. Remova todo esse cansaço. Remova todo esse peso, remova toda essa opressão espiritual neste ambiente e nós profetizamos o nome de Jesus, que será um tempo de paz, será um tempo de avanço, será um tempo de realização e de cumprimento de grandes e poderosas coisas na vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, Jesus.
toque-os com o teu favor. E nós oramos agora em nome de Jesus para que os obstáculos, os impedimentos sejam agora removidos do caminho dessa pessoa, removidos da sua casa, removidos da sua família, removidos da empresa, todo obstáculo, tudo aquilo, Senhor, que impede com que essa pessoa avance, que está impedindo com que ela vá para frente, com que ela siga o propósito, Senhor, para a vida dela. Nós oramos para que essas travas espirituais sejam quebradas. Tira o medo, tira a insegurança, tira, Senhor, as crenças limitantes e dá vitória para ele, dá vitória para ela, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar junto com você. Eu quero compartilhar um testemunho, olha só, um testemunho de cura nos olhos. Escute esse testemunho que eu recebi. Esse é um testemunho poderoso e eu sei que vai te abençoar. A Sueli, ela escreveu assim: no dia 30 de junho acordei pedindo a Deus que me curasse da alergia nos olhos. Ouvi sua palavra e na hora da oração o Senhor disse que havia uma pessoa com alergia nos olhos e que ela recebesse a cura. Tomei posse e naquele momento fui curada. Deus seja louvado. Agradeço a Ele e ao Senhor por orar por nós. Que Deus abençoe o Senhor e sua família. Quem estava na oração hoje de manhã sabe que eu também orei por uma pessoa com alergia nos olhos. Sempre que você ouvir uma palavra, que nem a Sueli ouviu aqui no dia 30, ela ouviu a palavra no dia 30 e hoje eu também liberei uma palavra sobre isso. Sempre que você ouvir uma palavra e às vezes a palavra, sabe, você pensa assim, puxa, mas essa palavra não é para mim, mas é muito parecido com o seu problema, ou pode ter até o nome de outra pessoa. Tome posse, creia que Deus está curando a pessoa que está do seu lado e está também operando na sua vida. Ou seja, lembra do cego Bartimeu. Jesus estava cruzando pelo caminho e Jesus estava curando outras pessoas, libertando outras pessoas, estava a caminho. E a Bíblia diz que aquele cego Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz que o Senhor mandou chamar ele. Ou seja, tem bênçãos que estão cruzando por você, que às vezes está endereçado para outras pessoas. Mas você, pela fé, pode entrar nessa bênção. Você, pela fé, pode entrar nessa promessa. Você, pela fé, pode receber mais de Deus na sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio e libero essa palavra sobre a tua vida. Que muitas bênçãos que estão aqui sendo liberadas nessas orações também diz respeito a você. Deus também quer salvar a tua família, Deus também quer te curar, Deus também quer te libertar, Deus também quer elevar os teus negócios, Deus quer mostrar o caminho para você, lhe dando direção, lhe revelando. Amém? Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários: eu creio que a bênção também é para mim. Glória a Deus. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra, princípios para a guerra espiritual. Acredito que todos nós temos que aprender a lutar espiritualmente. Não só através da oração, mas através de declarações e também com conhecimento. O conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Tem muita gente que não sabe expulsar o mal. Você tem que aprender. E você não pode ficar só dependente das orações minha, ou de um pastor, ou de um bispo, seja lá quem for. Você tem que aprender a orar, porque nem sempre os pastores, os profetas, ou os bispos, ou apóstolos, seja quem for, vai estar ali junto com você. Mas você tem autoridade. A Bíblia diz em Lucas 19: eis que vos dou poder e autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. O Senhor nos deu poder. E a Bíblia diz: e nada vos fará dano algum. Você sabe qual que é o engano de muitas pessoas? É que se elas orarem por libertação, se elas repreenderem o mal, se elas intercederem, vai haver uma retaliação. Esse é um engano. Nós sabemos que o inimigo se levanta assim, sempre que você está rumo a uma promessa de Deus, ao cumprimento de uma palavra, mas você não pode ter medo do mal. Você não pode ter medo. A Bíblia diz: nada vos fará dano algum. Claro que
nada vos fará dano algum se não houver brecha, se não houver porta aberta para o mal entrar. Então, vamos lá. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, 8 e 9, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por que a Bíblia diz estejam alertas e vigiem? Porque o diabo, o inimigo, como diz aqui, ele não dorme. Ele não tira férias. Ele não aproveita os feriados e os domingos, sabe, para passear ou para viajar com a família dele, não. Ele está em todo o tempo buscando a quem possa tragar. É por isso que a Bíblia diz, estejam alertas e vigiem. Aí você diz, puxa, mas está sempre em alerta contra o mal? É o que Jesus ensinou. Porque a nossa vida, ela não é só natural, ela é espiritual. E quando você vence no espiritual, você vence no natural. Então eu entendo da seguinte maneira, eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que ter medo, eu não tenho que ficar, sabe, buscando demônio e vendo coisa, não. Mas eu preciso estar alerta e vigiar. E a Bíblia diz mais, ela diz para mim resistir e o mal vai fugir. Resistir. Por que ela fala para resistir? Você já ouviu falar de Muhammad Ali ou de George Foreman, ambos boxeadores? Você sabe que mais do que força, mais do que técnica, mais do que habilidades, esses dois lutadores de boxe tinham uma resistência incomum. Uma resistência incomum. Por quê? Porque a resistência também é uma forma de ataque. Ela não é só defesa, ela também é ataque. Então a Bíblia diz que quando a gente resiste ao mal, ele vai fugir. Resistência espiritual, permanecer em oração, mesmo diante da luta. Permanecer buscando, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das afrontas. Vai fazer com que o inimigo corra, fuja. Então, algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, não perca a sensibilidade espiritual. Parece que muitos cristãos acabaram destruindo o poder dessa palavra. Sensibilidade para muitos é uma palavra ruim, mas todos nós somos espirituais e temos esse tipo de discernimento, esse tipo de sensibilidade ou discernimento, ou sentir as coisas como você achar melhor. E nós temos que perceber no nosso espírito quando estamos sendo atacados espiritualmente. Perceber por uma revelação do Espírito Santo que o mal ele está lutando contra a nossa casa ou contra as nossas bênçãos ou contra a empresa. Eu fico impressionado. Às vezes as pessoas me pedem oração e elas não conseguem saber o que é que está acontecendo com elas. Elas precisam de outra pessoa para ajudá-la a discernir, para ajudá-la a entender. Quantas empresas eu já fui visitar de gente que foi me pegar no hotel quando eu estava em viagem, de gente que me levou até a sua empresa. Antes eu fazia mais isso, agora não tenho feito tanto. Mas sabe, de orar e eles dizendo assim, eu não sei o que está acontecendo, mas as vendas pararam, eu não sei o que está acontecendo, muitas demissões, eu não sei o que está acontecendo, os negócios não estão indo bem, eu não sei o que está acontecendo, as máquinas estão quebrando, enfim. Sabe, eles não conseguem discernir que as coisas são espirituais e de eu entrar nesses lugares e começar a ver as coisas que estão lá agindo, que estão lá operando. Então nós temos que ter uma vida de busca por Deus, de busca pelo Espírito Santo, e devemos compreender as coisas espirituais, compreender o que Deus está mostrando para a gente, o que Deus está revelando para a gente a respeito das coisas que estão
nos atacando. E você não vai ter esse discernimento espiritual só pedindo oração. Você vai ter esse discernimento espiritual caminhando com o Espírito Santo. Você vai ter esse discernimento espiritual passando tempo com Deus, passando tempo com a sua palavra, para que você possa abrir os teus olhos espirituais e ver a realidade espiritual. E quando eu digo ver a realidade espiritual, não significa que você vai ver demônios. Algumas vezes Deus pode abrir, porque Ele é Deus, Ele pode abrir para você isso. Mas, sabe, o próprio discernimento, não, isso é espiritual. Isso é espiritual que está agindo aqui. Essas perdas que eu ando tendo, esses roubos que eu ando tendo, esses negócios que estão travados aqui dentro, isso é espiritual. Você tem que perceber. Isso que está acontecendo aqui na minha casa, essas brigas, esses desentendimentos, esses conflitos, sabe, esses pensamentos ruins que tem assolado a minha casa, isso é espiritual. Eu não posso aceitar isso, porque a gente tem, sabe, eu posso dizer, se acostumado a ter uma razão lógica para as coisas. Não que, sabe, eu não creia que para certas coisas existe uma razão lógica. Claro que existe uma razão lógica, como, por exemplo, a pessoa ela se aperta financeiramente, aquilo pode ser espiritual, mas também pode ser descontrole financeiro, pode ser maus negócios, pode ser confiança nas pessoas erradas. Ou seja, tem muitas coisas em jogo, que pode estarem corroborando para que as coisas travem, para que as coisas fiquem ruins. E não adianta a pessoa colocar tudo na culpa do inferno ou na culpa da conta do diabo, sendo que ela é culpada disso por causa do seu desgoverno. Agora, eu não posso ignorar que pode haver sim elementos espirituais que estão contribuindo para o agravo de determinadas situações na minha vida. Então, nós não podemos perder a sensibilidade espiritual. A segunda coisa é lute com fé e inteligência espiritual na batalha. Daí, o que significa isso? Lutar com fé e inteligência espiritual? Bem, a fé é um escudo, a Bíblia diz. Ou seja, eu não vou perder o meu sono porque eu estou numa batalha espiritual. Eu não vou ficar ansioso, preocupado, eu não vou deixar, sabe, com que a minha cabeça se encha de pensamentos ruins, porque eu estou enfrentando uma batalha espiritual. Não, eu vou me manter em Deus, eu vou continuar em oração, mas eu vou dormir tranquilo. O salmista diz, no Salmos 4, se não me engano, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Então, isso é fé e inteligência também, porque não é bom, sabe, a pessoa viver sempre preocupada. Ela viver sempre assim, com os nervos à flor da pele e pensando, ai, agora, e se der algo errado, e se alguma coisa acontecer? Ei, você ora e descansa em Deus. Isso é lutar com fé e inteligência. Isso é lutar com fé e inteligência. Se eu sei que Deus está comigo, se eu sei que eu já fiz a minha parte orando, eu estou colocando as coisas em ordem, eu estou buscando andar com Deus, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou andar ansioso? Por que eu vou andar nervoso? Por que eu vou deixar certas coisas acontecerem, sabe, na minha vida? Eu não tenho como permitir isso. Eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que descansar no Espírito Santo e saber que Deus está no controle de todas as coisas. E a terceira coisa é, não tenha medo da retaliação, como eu disse. Maior é aquele que está contigo. Ah, mas se eu repreender o mal, ele vai vir contra mim. Maior é o que está contigo. Jesus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O que essa palavra está dizendo é que você tem o poder de destruir a obra do mal contra você. Então você tem que orar. Senhor, eu quebro as palavras malditas contra o meu negócio. Senhor, eu quebro essa ação de Satanás contra a minha casa. O Senhor é minha força. O Senhor é quem me capacita. O Senhor é quem me dá vitória. E você confia, você crê. E mal nenhum vai ter poder sobre a tua vida. Vai ter poder sobre a tua casa.
Amém? Escreve aqui nos comentários isso. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Recebe essa instrução de Deus? Glória a Deus. Eu creio. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos orado aqui, tanto de defesa quanto de ataque. E hoje nós vamos ter o segundo dia da nossa conferência A Cura. Então, alunos da Academia Kindle Global, não percam, certo? Não percam. Vai estar conosco hoje Mac Anderson e Thiago Brunet. Vão ser, eu acredito, ministrações especiais para vencer as crenças limitantes. Amém? E você que é aluno da academia, não se atrase hoje, 19 horas. E você que não é aluno da academia, mas que quer participar, quer inclusive ouvir o que foi dito ontem, o link está aqui na descrição desse vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E olha só, está sendo uma grande bênção. Esse é o meu novo livro, Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui vai enriquecer teu dia, amém? Vai te abençoar, vai trazer vida, vai trazer paz. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Então vai te ajudar. Mas não esqueça, primeiro lê a sua Bíblia, para depois ler o livro, ok? A ordem importa para Deus, como eu tenho dito. E eu estou assinando os livros e estou também colocando um salmo que Deus coloca no meu coração, certo? E eu sei, esse livro aqui vai ser uma bênção na vida de muita gente. Se você quiser adquirir, vá no meu site www.vinicius17.com.br, certo? Então, adquira nossos livros, vai ser bênção para você, para quem você também abençoar, porque o ideal é você adquirir para você, mas também abençoar a vida de outras pessoas. Muito bem, eu vou declarar o Salmos 91, quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Deus te trouxe aqui por um propósito, eu creio nisso. E se você puder compartilhar, compartilhe com 8 pessoas. Mande aí para 8 amigos, abençoe a vida de alguém em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para a autoridade que nós temos, no nome de Jesus Cristo. Somos filhos de Deus, somos herdeiros e recebemos autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Por isso, oramos agora para que toda injustiça contra nossas vidas seja visitada agora, pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que caia por terra todo laço do inimigo, que caia por terra toda ação contrária, tudo aquilo que o inimigo tem tentado, tem lutado contra a nossa vida, família e negócios, sonhos e projetos, nós quebramos agora, desfazemos completamente no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória para sua casa,
dá vitória para a sua família. No nome de Jesus nós oramos para que o Senhor libere cura, libere paz, libere saúde. Jesus, nós cremos que Tu tens todo o poder. Tu és soberano, Tu és todo poderoso. E na autoridade do nome de Jesus eu oro para que haja 1000 vezes mais na vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor libere paz, libere saúde, libere força, libere ânimo, libere novas conexões, libere novas oportunidades e abra grandes portas. Na autoridade do nome de Jesus repreendemos todo pesadelo, repreendemos toda insônia, repreendemos todas as perturbações noturnas, tudo aquilo que não deixa as pessoas da casa dormir, as crianças dormir, que vá embora em nome de Jesus Cristo. E que a paz de Deus governe essa casa, governe esse ambiente. Oramos também colocando todos os nossos assuntos, problemas, dificuldades e limitações nas mãos de Jesus Cristo e pedimos a Tua bênção, Jesus. Pedimos a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, no nome de Jesus Cristo. Libera favor, libera graça, graça abundante, libera favor sobrenatural sobre a vida dessa pessoa, sua casa e sua família. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor te visite, que o Senhor te toque, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ti, seja sobre os teus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa oração e essa palavra, compartilhe agora com 8 pessoas. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. E logo, aluno da academia aqui no Global, não perca o nosso evento A Cura, vencendo as crenças limitantes. Paz, prosperidade e salvação. Até mais.